Gente, para quem não conhece, a Isabela é uma osteopata também, uma amiga de longas datas. Isso já convidei, daqui um pouco você deve estar entrando. A Isabela é uma profissional. Ah, olá! Cheirando seus olhinhos aí. Bem-vinda. Estou te Boa apresentando, minha noite, querida. Oi, um prazer, Cíntia, gente. Lívia, Kátia. Então, hoje a gente vai ter como convidada aqui nas quintas de alinhamento a Isa. Isabela, que é osteopata, também trabalha com aromaterapia e diversas outras ferramentas aí no auxílio, né, Isa? Com certeza. Essa ajuda aí nesse caminhar rumo a esse equilíbrio. E O pessoal tá chegando. o pessoal tá chegando, Marcinha. E aí, Boa noite. o que você tá cheirando aí? Ó, a minha opção hoje escolhida foi o Petit Grand. Ah, que delícia. E você, inalou alguma O meu, coisa aí? eu inalei. Sabe o que é? Qual que é esse? Ai, Arthur, esse blend Ganhei muito Ganhei esse delicioso. blend incrível de uma amiga. Ele é muito bom, Boa noite a muito bom. todos. Olha lá, o pessoal chegando. Ó, minha Vamos mãe lá, entrou Isa. aí, Paty. Ah, é? Oi! É, Cadê a sua ai, que mãe aqui? gostoso. É a Lolo Bell. Ela entrou aí. Ah, Que olá, dona gostoso, Lô. Paty. Então, Isa, se apresenta aí Vou me para os nossos apresentar. convidados. Boa noite. Primeiro, assim, já quero agradecer, né? Porque, essa quinta, ó, acabando a semaninha aí nesse bate-papo com você, é recuperar energia. Acho que é assim que a gente vai Uhum. sair hoje nesse final de bate-papo aqui, como sempre é, né? Nossas conversas, Uhum. não é? E Sempre. eu acho lindo esse trabalho que você vem fazendo. E olha lá, dando oizinho para você. E acho que esse trabalho que você está Oi, fazendo, Lô. Paty, é essencial, né? Então eu queria agradecer mesmo, assim, essa oportunidade de vir fazer essa troca com você, contando um pouquinho, né, da minha vida pessoal. Lógico que a gente sempre traz o pessoal, mas trazendo mais a vida profissional e que a gente já compartilha aí com a nossa amizade, mas hoje a gente vai vir aqui ter esses insights com o pessoal, trazer esse mundo, né, da osteopatia, das Uhum. terapias integrativas, da osteopatia, da aromaterapia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Que É, delícia. eu sou fisioterapeuta, como a Paty, e também escolhi, nós nos formamos juntas, fizemos a parte da nossa. Depois da fisioterapia, a gente fez a osteopatia juntos. Nesse período que a gente ficou muito amiga e a gente trocou muitas ideias ali também. E a osteopatia faz parte da nossa vida, né, Paty? E Sim, desde que eu me formei, eu digo que a osteopatia, ela é uma filosofia de vida mesmo, né, Patrícia? A sim, gente não sim. consegue só levar a filosofia dela para o trabalho, a gente traz ela para a nossa vida. Então, eu digo que ela foi Isso. só uma porta, Paty. Ela foi uma porta que a gente abriu, né? E a gente descobriu o mundo ali. A fisioterapia nos deu a base, mas a osteopatia nos deu o mundo. Eu acho que é isso, né? É A isso. osteopatia, ela olha para o ser humano de uma forma tão incrível, né? Ela abre tantas possibilidades. E aí você começa a trazer essas mudanças também para a sua vida. Então, eu recebo Uhum. esses pacientes, a gente já está aí na prática clínica há 17 anos, né, Paty? Então, Uhum. é muito aprendizado. Então, o meu começo com a osteopatia, eu fazia osteopatia, mas também trabalhava, Paty, dentro dos hospitais com uma pós-graduação que eu fiz. Enquanto eu cursava osteopatia, também atuei com a parte respiratória. E assim eu fui Tá. integrando, né? E a osteopatia, ela foi abrindo essas portas para mim e muitas coisas eu busquei nesse caminhar com a osteopatia. Eu Uhum. posso falar que aí em 2019 a aromaterapia entrou. Mas eu acho que a gente pode explanar um pouquinho mais sobre a própria Sim, osteopatia, sim. né? Antes da gente Isso. entrar na aromaterapia Explica em aí, porque si. eu acho que tem muita gente que às vezes não conhece bem o que que é a Ah, osteopatia, né? legal. E também Então, você a pode falar osteopatia. Vamos isso falar um dentro pouquinho da mais da isso. osteo. E também como que ela vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento pessoal, nesse autoconhecimento, sabe? Dentro dela, como é que você percebe esse auxílio aí? Certo. A osteopatia é uma terapia manual, né? Em que ela foi idealizada por um médico americano, Dr. Andrew Steele. E ela
atua sobre esse sistema, respeitando muito o quê? A própria biologia. Nós estudamos muito anatomia, estudamos como esse corpo humano funciona e a interação do ser humano com esse corpo humano, né? Então, o que nós vamos buscar com a osteopatia? Nós vamos buscar o que está interrompido, né? A sua biomecânica interrompida, os seus fluidos interrompidos, por que que aquele movimento está bloqueado, por que que aquele movimento dói. Então, a osteopatia chega ali e conversa não só com aquela região onde dói, ela conversa com o corpo todo, porque uma dor no cotovelo não necessariamente é só um problema desse cotovelo. Nós vamos olhar para o ombro, nós vamos olhar para as mãos, nós vamos olhar para a inter-relação física. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha? Deu. Voltei? Voltei? A sua voz voltou, agora voltou. Ah, voltou. Então, nós vamos olhar para essa integridade física e um pouco além. Nós não somos só físico, né, Paty? Nós somos cognitivo, nós somos emocional. E é aí que eu acho que começou os desafios na prática clínica, é isso, né? Exatamente. Então, a hora que você está mexendo lá naquela região de dor, e aí você fala, nossa, ajustei aquela biomecânica. E aí a dor não melhora, né, Paty? Foi a nossa busca, né? O que será que está por trás dessa dor? Quando a gente tem um sistema que já está fluindo, já está livre, né? E ainda tem aquela dor que persiste, né? Por que que ele caminha um pouquinho e aí ele volta? Por que que ele caminha um pouquinho e ele bloqueia de novo? E aí a gente estuda isso, só que a hora que a gente vai para a prática clínica, nós recebemos pessoas. Eu gostei muito de uma conversa que eu tive com uma pessoa, um paciente mesmo essa semana, e aí a gente estava falando como que pode, a palavra indivíduo já fala que ele é único, né? Sim. Então, nós temos aí a anatomia, os livros de fisiologia, mas não tem nenhuma Patrícia, apesar de você ter uma irmã gêmea, né? Mas a sua irmã não é você, né? Não é a sua história vivenciada, não é as suas experiências, você, as suas experiências. Então a Isa, ela é única, a Patrícia é única. Então a gente começa a lidar com esse paciente que é único. Essa individualidade, né? Com essa individualidade. E parece, você vê, a gente está o tempo inteiro falando, o indivíduo, 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 só que a gente acaba não conectando com a consciência de que as pessoas são, têm histórias diferentes, né? Então, mas eu acho que a osteopatia, ela é esse caminho. A gente chega no paciente através desse toque, através do corpo. Os pacientes vão aprendendo bastante sobre o próprio corpo. Isso é muito legal, né? Que eles mesmos vão aprendendo os significados de alguns sinais e sintomas. E mesmo quando a gente entra nesse outro lugar, na parte mais mental, que a gente traz alguma sugestão, né? Como é que você vai Exato. Faz uma reflexão, né, Paty? Faz uma pergunta. Porque é como nós conversamos há pouco tempo atrás que a gente esteve junta. Nós não sabemos exatamente o que está tocando aquela pessoa, mas o simples fato da gente abrir um espaço para conversar com elas e ajudar elas a se refletir sobre a vida delas. Onde você está nesse momento? Né? Como que estão as suas emoções nesse momento? Como que estão os seus pensamentos nesse momento? E a pessoa começa a falar e ela começa a se ouvir, né? Então, aí aquele insight parece que abre mesmo, né? A pessoa tá com aquele nevoeiro, aí de repente ela falando ali com a gente, ela passa a se observar, né? Passa a se observar. Então, quantos e quantos pacientes, Patrícia, o simples questionamento, na próxima consulta ele vem e fala, Isa, eu percebi que eu estava no telefone, me estressando com aquele assunto, XY lá, e naquele momento a minha lombar começou a doer. Porque quando ele chega, ele começa a falar, minha lombar dói toda hora, não consigo ter um dia bom. E aí quando você começa a pedir a ele que olhe um pouco mais para ele como um todo, ele mesmo se observou que ele estava ali naquele momento. Esse paciente me marcou muito, porque bastou uma sessão, bastou uma reflexão, né? E ele já trouxe na próxima sessão essa observação. Eu falei, poxa vida, então isso já é uma informação muito grande, né? E aí, o que nós vamos fazer com isso, né? Mas realmente, eu sou assim.
né? Eu falei, será que você é assim? Será que você não estava assim naquele momento? Será que não Isso é pode muito ser um importante pouco? deles começarem a perceber que eles não são e eles estão, Não né? são, né? Porque é como eu falo, é como se a gente tivesse assim, a gente não percebe, a gente está fusionado, assim, a gente está tão emaranhado com os pensamentos e com as emoções que quando a Sim. gente começa a questionar, você vai percebendo que você pode se separar um pouco disso Sim. para observar isso. E aí Uhum. você tem um espaço que de escolha, né, Paty? Sim. Um espaço de escolha. E muitas vezes a gente não sabe o que escolher também, né, Paty? Então, Sim. é Por por isso isso que que a é gente vai muito o quê? importante, né? Esse rumo desse autoconhecimento, né? Por isso que ali eu acho que o nosso papel é importante, não de dar essa resposta específica, né? Mas aí o que que a Sim. gente convida esse corpo a estar numa situação onde ele possa ser mais observador mesmo. E aí ele Uhum. começa a perceber o que toca ele, tanto fora, mas muito mais dentro. Isso que Uhum. a gente já sabe hoje, com o nosso Sim. caminhar também. Então, esse mesmo caminho que a gente propõe para o paciente, nós também estamos fazendo, não é verdade? Sem dúvida. É quase Eu que sempre impossível. Quantas coisas não nós ter isso. buscamos nesse caminho até aqui, né? Quantas coisas nós buscamos nesse caminho até aqui? Nossa, a gente fala, eu vou buscar isso para levar para o consultório. Mas aí você passa por aquele processo transformacional de uma forma tão intensa, e aí você chega a outra terapeuta nesse consultório. E aí Exatamente. você tem condição de passar isso para o paciente. Essa semana eu tive conversando assim, com o paciente que, olha, já é meu paciente há pelo menos uns 4 anos. Ele aparece Uhum. de vez em quando condutóide, ele ficou muito bem desde quando ele chegou, então ele vem de vez em quando mesmo. Uhum. Hoje ele faz atividade física, hoje ele tem um entendimento muito maior de si mesmo, mas a gente é uma casca de cebola, assim, né? Sim. Então a gente vai tirando essas camadinhas e vai estando preparado para o próximo passo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, ele vir... a gente estava ali mexendo, ele veio por causa de uma dor, um desconforto lombar, e aí ele começou a falava, de repente ele parou, olhou para mim e falou assim, nossa, Isa, você é psicóloga, né? Eu falei, não, não estudei para ser psicóloga, não uso técnica nenhuma da psicologia aqui, não fiz nenhum curso dessa área, sabe, Paty? Uhum. Mas a gente aprende a ouvir, né? Que a gente Sim. aprende nesse caminhar do toque, né? Porque a osteopatia, para o pessoal que entender, né? A gente vai lá e conversa com a articulação, a gente sabe os movimentos que aquela articulação faz. Então a gente está ali o tempo todo conversando, procurando tensões, né? Procurando desajustes. Então eu estava tocando ele, eu estava ali fazendo algo e ele estava falando, falando. E naquele momento ele percebeu que ele estava falando de tudo, menos da própria dor, né? Então ele questionou, mas você é psicólogo? Agora eu tô contando, né, tudo aqui para você, né? Aí eu falei, não é que seu corpo conta a sua história, né? Então, E é muito e interessante, aí né? Que você às vezes começa a só da gente tocar tocar numa e víscera assim, e as pessoas começam a contar coisas e muitas vezes você percebe que ele está realmente havendo uma as liberação vísceras, importante. As principalmente, vísceras são isso. incríveis. É como se fosse lá e pegasse aquela página, né? Você abre aquela pagininha ali. Sim. E ele falou, não, mas é fato, porque isso que eu estou te falando é uma ferida minha, né? Hum. Então aí eu falo, você tá vendo? Às vezes as feridas são aparentes, assim, a gente vê aquele corte. E as que não são aparentes? Ninguém tá vendo, mas você tem. Você carrega E essas por você marcas. carrega. Então eu acho que isso vem ficando cada vez mais claro para as pessoas. E ele deu aquela Sim. risada e falou, verdade, isso é uma verdade. Mas como a gente tem dificuldade de acreditar, né? Uhum. Ou de levar isso a sério, vamos dizer assim, né? Você tá vendo? Uhum. Se isso é uma ferida, é, será que isso também não precisa ser olhado com um pouquinho de carinho? Como que tá essa ferida? Tá aberta? Tá sangrando? Ou uma ferida que você já cuidou? É, ela tá com uma cicatriz aí? Você só tá relembrando ela? Você só tá ressignificando alguma coisa? Porque cada vez que a gente pensa nessas feridas, a gente está ressignificando, né, Paty? Sem dúvida, sem dúvida. E a E é gente traz um importante respeito. Então, tudo que. Pode falar, Paty. É isso mesmo. É importante ele percebendo exatamente isso que eu ia falar, que dentro desse lugar não tem alguém que está julgando,
tem alguém que está apenas ouvindo e conduzindo a uma expansão de consciência daquele lugar, daquela mente, daquelas emoções, porque é realmente ajudá-lo nesse processo da leveza, da liberação mesmo, dessas marcas traumáticas que ficaram nessas faces, essas memórias Exato. teciduais. E que as pessoas muitas vezes não compreendem que essas memórias, quando elas vão ficando muito intensas, muito profundas, elas vão atrapalhando a cognição, a forma de se estar, de focar no mundo, né? Que a gente tenha, o ser humano tem um costume assim, né? A gente sabe que nós vivemos muitas dualidades, o bom, né? Uhum. O bom e o mal, o branco e o preto. Uhum. Só que a gente tem uma tendência de querer escolher um e se afastar do outro, né? Mas não existe sol sem lua, então a gente tem que E no mais entender que a profundo gente, quanto também não existe mais. um bom e um mal, né? Porque Não às vezes algo que a gente existe, julga que porque é mal, no fundo ele pode ser uma coisa, a dor. Às vezes a dor é mal, mas o que é a dor? Qual? É sempre ela uma coisa que eu incomoda, sempre trago de reflexão. ela faz você parar de trabalhar, ela te incomoda, ela faz Exatamente. você parar, Mas qual que é o né? benefício? Toda dor tem um benefício, né? Esse é muito importante trazer também. Qual é o benefício que está tendo frente a isso? Ah, não tem benefício nenhum. E aí a gente começa tudo bem. Então a gente vamos Como, olhar. Sempre tem, né? né? Como que não tem benefício nas coisas? É E o benefício inconsciência. não necessariamente é o bom, é o confortável, né? É você não queria lidar com aquela situação, mas ela vai se embolando de uma forma, e uma hora você vai ter que resolver. Se de fato aquilo está atrapalhando sua vida, aquilo você vai ter que resolver, né? E É, isso foi trazendo um amadurecimento muito grande na caminhada, né, Paty? Porque aí você aprende também a respeitar, que às vezes as pessoas não estão no momento, elas não querem ouvir aquilo, elas de fato, ai, o meu corpo, ai, minha coluna é ruim, né? é. Nossa, que pena, a minha coluna é ruim. Eu falo, poxa, como deve ser difícil viver com essa sensação de que minha coluna é ruim. Imagina, todo dia você abre os olhos e aí você pensa, nossa, eu tenho uma coluna ruim. Essas, Assim, como que você. é essa a informação que você está mandando para suas células. Ela vai ser ruim, porque você não está modificando essa informação, né? Você abre o olho e você pensa isso, como é que você vai desempenhar as tarefas do dia? Como é que você vai ir um pouquinho além, né? Você tem sonhos, todo dia a gente vai um pouquinho além, todo dia a gente se desafia, né? Tenho certeza que hoje você teve um dia de trabalho, você teve aí questões familiares para resolver, mas você tem um intuito com esse movimento aqui, ó, com essa live, né? Uhum. Então, você fala, vou estar lá. Então, essa coisa da disciplina de não ceder tantas emoções, mas fazer essa ação. A gente precisa ter Se energia desafiar também para todo isso. dia um pouquinho a ser Um melhor, né? desafio, acaba sendo um desafio. As disciplinas, Sim. elas são. Eu falo que a própria disciplina, eu nunca vou esquecer, né? Nosso querido professor, o último curso que a gente teve juntas, o Paulo, disse que a disciplina é a grande motivação. Uhum. Nossa, isso mudou tanto meu olhar para tantas coisas, Uhum. porque Uhum. atividade física, por exemplo. Eu acho que só numa próxima vida que eu vou acordar feliz e contente para fazer uma atividade física. E do ano passado para cá, eu estava muito incomodada com isso. Por que eu não acordo feliz em fazer essa atividade física? E de repente, eu resolvi aceitar isso. Já foi uma leveza. Eu acordo e lido com aquela sensação de, poxa, hoje tem atividade física. E eu faço, e a hora que acabo, eu falo, que máximo que eu fiz, graças a Deus. Então, eu sempre tento me conectar com aquela. Porque eu sei que a hora que acaba, eu me sinto muito bem. Então, eu Uhum. tento me conectar com aquela sensação. Mas, de fato, Paty, eu não acordo. Aham. Aham. Ai, igual alguns vídeos que a gente vê aqui no Instagram, Aham. né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe o quê? Não, Isa, não desiste. Vai, levanta, vai ali no banheiro, põe a roupa e vai. Porque você sabe que depois você sempre Uhum. comemora que você fez, né? Então, Uhum. aí eu entendi essa frase dele, que de fato é a disciplina. Você tentar o quê? Dar aquele próximo passo, né? Então, às vezes você fica Colocando algumas coisas emaranhado como nessas metas mesmo, emoções. né?
como Eu uma tenho metas, eu tenho meta. minhas metas diárias, a meta do E as respirar, a meta do... suas? As Exatamente. As suas, metas né? E que você já, exatamente. Que elas vão me fazer que você realmente já se... ser um indivíduo melhor, me conectar melhor com todo o meu Isso, ser, sabe? Desde o meu ser mental, que aquilo me faça realmente bem, meu ser emocional, aquilo me traz um benefício, uma conexão boa com o meu corpo. E, delícia. consequentemente, eu sei que a gente tem aí uma, um equilíbrio mesmo entre corpo, mente, alma. E o que você está fazendo, uma coisa que está Exatamente. realmente progredindo, está realmente fazendo Isso. sentido para você. Você não está ali só sobrevivendo. Porque a gente tem que saber sair da Isso, sobrevida, né? E ir em isso. direção a essa potência. E a Ah potência, lá, ó. ela está na vida. A colega colocou aqui que ela usa uma frase, ela, ó, eu não amo atividade física, mas eu me amo. E vai. Olha só. E é É. isso que é Uhum. legal. Muito obrigada, Denise. É uma pessoa, uma amiga querida que está aqui com a gente. Uhum. No consultório, a hora que dá aquele clique, eu acho que acontece lá com você também. O paciente fala para a gente o que vai ser para ele. Ele dá a solução para a gente. Quando a gente abre esse espaço para eles, quer dizer, ele dá a solução para Sim. ele também. A gente está Uhum. ali meio que uma lanterninha, né? A gente fala assim para ele: olha, por que você não olha para cá? É isso. Então, Pois realmente, é. dentro do consultório, é como se a gente tivesse que ser. Nós temos que estar. Nós temos que ter muita presença. Eu falo hoje que a gente, para mim, são três palavras que, quando eu pensei aqui, né, de trazer as informações aqui, eu falei, o consultório ele é assim, são três palavras, é a presença, a gentileza, né, que a gente tem que ter de ouvir aqui, às vezes aquela dor, aquela forma que às vezes você não entende porque existe aquele sofrimento Uhum. e não julgar e o não julgamento desses pacientes, Sem dessas dúvida. pessoas Uhum. que escolheram você, marcaram uma consulta com você. Você olha o quanto que isso é importante, né? Ela tá dando aquele tempo da vida dela ali, naquele momento com Sim. você do dia. Tem hora que eu Uhum. falo, gente, isso aqui é tão rico. A hora que eu dou tchau, né, Sem para os pacientes, dúvida. eu falo, cara, o que eu vivi aqui dentro, eu queria gravar, né? Sem dúvida. Desde daquele atendimento onde a gente flui, que é uma beleza, até aqueles mais desconfortáveis, onde a gente fala, Aham. meu, eu não sei o que eu vou fazer aqui para te ajudar, né? Mas vamos começar alguma coisa, a gente dá o passo, a gente faz a É ação. isso. E É aí no isso. meio ali, o que Flui, acontece? né? Essa É, magia, né? Essa exatamente. magia que das, de todas as possibilidades que estão aqui pra gente. Uhum. Todas. Só que a gente tem que dar espaço. Então eu falo que é um presente trabalhar com a osteopatia, trabalhar com as nossas mãos, entrar em contato com essas pessoas, é com grande respeito que a gente toca essas pessoas, né? Uhum. Porque a gente está tocando vidas, está tocando Uhum. histórias, e às vezes a gente desperta um choro, às vezes a gente desperta uma risada gostosa, que a gente ri junto. E nesses anos todos eu sempre atendi adultos, né? Adultos estiveram Uhum. comigo e na parte hospitalar eu atendi as crianças. Hoje Uhum. eu venho olhando para essa história como eu estou, porque hoje eu atuo bastante com pediatria, né? Uhum. Então eu venho olhando assim como que a pediatria já faz parte da minha vida lá de trás. Quando eu Uhum. atuei nos hospitais, atuei na UTI pediátrica, e depois eu ia ver esses bebezinhos. Estava me formando na osteopatia, já colocava um pouquinho de osteopatia para eles em casa, mas fazia mais a parte respiratória. Você acredita que hoje eu encontro essas familiares na rua, às vezes fala, Isabela, você cuidou do meu bebê, ele tem 20 Que anos. Ai, legal. meu Deus, É tão sinto legal, né? uma velha, né? Uhum. Mas o meu. E às vezes eu não lembro, Patrícia, olha só como a gente toca a vida Sim. deles, né? Eu não lembro quem são essas pessoas São muitas. exatamente, mas elas lembram da gente, porque marcou. É aquele, às vezes é o primeiro filho, que seja o primeiro, segundo ou terceiro. Filho é filho, mas a gente sabe que a maternidade é um momento muito, muito intenso, né? Uhum. Então, e eu fico feliz, eu falo, poxa, como a gente não tem noção que a gente toca a vida das pessoas, a gente Sim. muda esses caminhos e E que é tão importante, responsabilidade. eu acho, eu vejo assim, eu trabalho muito com as gestantes, é um trabalho muito Gestante. bacana esse do início, antes de chegar essa criança. Esse preparo, porque eu falo que às vezes elas se preparam muito para o parto, mas não para a maternidade. Eu vejo Eu muitas ouvi vezes, hoje isso. eu ouço isso muito, Patrícia, como eu me preparei para o parto, mas eu não me preparei para esse momento, porque eu também atendo pós.
Então, hoje eu faço um trabalho muito bacana, trabalhando nesse mental mesmo, sabe, Isa? Ajudando nesse mental, nesse emocional, percebendo as dores ali, como é que isso pode ser bem equilibrado para que ela, no momento em que ela não for mais a profissional, a esposa que ela costumava ser, a pessoa que ela costumava ser, a que corria, a que malhava, a que pintava, ou a que ia para o trabalho e se dedicava, era um workaholic. Boa noite, pá, querida. Então, eu acho que esse tipo de Boa noite. trabalho, que aí já começa também com o bebê, né? Já começa ali o nosso Meu trabalho da Deus. mãe com o bebê, então eu acho que esse é um trabalho muito bacana das pessoas, dessas mães se beneficiarem, não somente com o seu corpo, mas com todos, se integrarem mesmo, que ali acho que é um lugar de muito, um olhar mesmo, sabe? É um olhar para dentro. Sim. Eu E uma vi isso coisa, hoje de eu uma acho que. paciente. Aham, uma coisa que eu vi que você entrou e acho incrível esse trabalho que você faz de muita ajuda com essas mães, com esses bebês no consultório, é a aromoterapia, né, Isa? Conta um pouco pra Sim. gente como que você trabalha nessa associação, os benefícios da aromoterapia para essas mães, para esses bebês, ou mesmo para um público adulto, com as crianças. Não, posso falar da aromaterapia. Eu vejo assim, ó. Então a gente estava ali, fisioterapia, osteopatia, né? E, e aí a aromaterapia fez assim, ó. Ali em 2019, né? Fui assistir ali um workshop, trouxe os aromas para a minha vida pessoal e eles entraram para valer, né? Então eu tinha aquela impressão assim, como eu. E na verdade eu já tinha os aromas um pouco na minha vida. Por exemplo, na minha sala, eu sempre tentei ter na sala do consultório um ambiente aconchegante, luz, né? A cor, e Uhum. tinha sempre um cheirinho, né? Em um desses cursos que a gente tá, busca ali, busca aqui, eu conheci um aromaterapeuta e ele me deu uma gotinha de alecrim. Assim que a gente voltou de um almoço, ele falou, Isa, vamos nada alecrim que vai dar uma ajudada aqui para depois do almoço. E aí nunca mais fiquei sem alecrim dentro da bolsa. Dava o alecrim para uma pessoa, aí eu ia lá comprava outro. Aí encontrava alguém, eu dava, a pessoa me lá, mas eu não tinha feito a conexão ainda. Eu vivia com aquele alecrim na bolsa e dentro da minha sala de consultório. E aí quando eu trouxe alguns outros e comecei a estudar, comecei a buscar, aí um mundo se abriu. Eu falo que a aromaterapia, ela me trouxe assim, uma reconexão com a natureza, de verdade, Paty, porque quando eu pego lá um óleo essencial, se você pega uma lavanda, aí você olha por trás disso, você olha a planta, você começa a entender aquele ser, porque eles são seres, né? Uhum. São seres vivos e o óleo essencial é produto de um metabolismo secundário que eles consideram a inteligência dessa planta de sobrevivência. Então, isso foi assim, É tomando incrível, a né? minha curiosidade. Aí a lavanda, como que ela produz a química dela, Paty? Enfrentando aquele clima frio, quanto mais enfrentamentos, mais a química dela se torna diferente. Então, dependendo do clima daquele ano, a lavanda produz uma química, dependendo, ela produz outra. Ela é viva, né? Então, é vivo, é vivo. E lógico que aí a gente tem o óleo essencial dentro de um vidrinho pela ação humana. Mas na Uhum. nossa história, a aromaterapia em si, ela é uma medicina ancestral, porque nós não Uhum. tínhamos os remédios, né? Aí, Rafa chegou, Eu Paty. vi aqui. Que delícia. Então, não existia. Então, nós temos lá, né, nos egípcios, nos gregos, e foi vindo, né? Aí, ali, os persas, onde teve a primeira destilação, e depois isso na França, teve o caminhar todo ali na França, quando começa mesmo a ter esse nome, aromaterapia, né, por grandes estudiosos. Então, a gente tem uma história por trás disso. E a gente sabe que hoje o mercado dos medicamentos, não existe um medicamento que não tenha sido bolado através aí do olhar para as plantas, né? Uhum. Mas então a gente sabe que está tudo à nossa disposição. Então a aromaterapia veio e aí foi curso, aí levei para você, levei para as Que uma amigas. alegria. E aí quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa também a entender um pouquinho mais o que é aquilo.
né? Que o natural, ele é maravilhoso, mas ele, entre a dose, né, do veneno e do remédio, existe a dose, existe esse equilíbrio. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu acho maravilhoso, a aromaterapia teve um boom, né? Uhum. E hoje o meu contato, é lógico, ela entrou na minha vida e o meu contato com ela hoje é alinhar muito o uso dela dentro do consultório. Então, Uhum. eu comecei usando ela com osteopatia, né? Em adultos mesmo, foi ali que eu comecei a usar, dando suporte em várias questões, numa dor, né? Ou se não é naquela dor, naquilo que está pontuando na dor, que seja uma emoção, que seja uma ansiedade, né? Então, os óleos essenciais, eles têm uma gama. Você fala assim, a lavanda é para dormir. Será que ela é só para dormir? Ela tem uma química incrível para a parte respiratória, ela tem uma química incrível para outras coisas. Ela nunca faz uma coisa só. Olha isso. Então, Uhum. e ela vai às vezes agir em mim de uma forma e às vezes ela vai agir em você de uma forma. Então, eu faço esse convite, eu trabalho com aromaterapia, e aí você gostaria de conhecer? Então, quando as pessoas estão mais abertas, a aromaterapia ela entra, né? Uhum. Até porque, por exemplo, na minha vida pessoal, em 2020, você sabe, né? No comecinho da pandemia, meu pai faleceu, então assim, eu não sei o que seria exatamente assim daquele momento sem a aromaterapia. Ela me Uhum. deu um suporte assim essencial no luto, né? Eu fiz alguns Uhum. cursos. Você sumiu um pouquinho, você tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Estou sim. Uhum. É, acho que foi só a imagem mesmo. Então, é aquilo, não tem como você não levar para o outro aquilo que você não vivencia, né? Eu sempre Então, acho. eu ajudei pessoas com luto também, porque eu vivenciei, então levei isso para elas. E foi um Então, momento de levei para muitas perdas, né? Naquele momento. E... muitas perdas. Eu acredito que assim, eu trabalhei intensamente assim, via Uhum. online, via pessoal, todo dia era fazendo blend, era a pessoa vindo aqui pegar, nossa, a pandemia, todo mundo fechado, todo mundo encurralado, não podia fazer nada. Os aromas entraram na vida das pessoas. A Fê A falando, me Fê, ajudou muito. a Fê é uma querida, a gente ficou juntas um tempo, foi muito Uhum. bom. Então, Uhum. e eu falo que ele traz muitos benefícios colaterais, né? Igual o medicamento, né? Faz os Uhum. malefícios, a aromaterapia traz os benefícios. Uhum. E você busca para uma coisa, mas ele também ajuda a outra, né? Sim. E que a gente sabe que a gente tem aquela regiãozinha lá no cérebro, né, Paty? A parte do sistema límbico, onde os aromas atuam diretamente. E ele faz uma Uhum. relação não só com as emoções, com todo um desencadeado, o seu eixo hormonal. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa está ali naquela parte, por exemplo, uma pessoa que chega com dor, eu vou cuidar dela, da dor dela. Só que às vezes ela não consegue nem relaxar. Às vezes eu já dou uma gotinha para ela, Uhum. né? Baixar um pouco, né? Para o sistema dela entrar um pouco mais em equilíbrio, aí ela permite que eu consiga acessar também esse corpo dela de uma forma. Como também, às vezes, ao terminar um atendimento, essa pessoa eu ofereço, vamos, o que você acha de levar para a gente continuar ajudando um pouquinho essa região, essa musculatura, Uhum. né? E aí ela leva esse blend embora. E na pediatria está sendo assim, eu venho alinhando um pouco mais, sabe, Paty? Porque, de fato, atuar com as crianças, atuar com bebês, atuar com crianças, atuar Com a com adultos mãe, e velhice é completamente diferente. E a gente assim. recebe um bebê, a gente recebe uma família, e a gente sabe que a sua irmã entrando aqui, que legal. Então, A gente hoje, sabe que o bebê, ele tá assim, ó. Ele nasceu, ele nem sabe que nasceu ainda. Então, uhum. ele está muito ainda vinculado de uma forma muito intensa com as emoções da mamãe, com o estado emocional da mamãe, físico, cognitivo da mamãe. Uhum. Ele tem um monte de desafio. Ele tem muitos desafios ali, físicos, desenvolvimento digestivo, tem bastante coisa. Mas ele precisa, eu digo, Paty, que ele precisa sentir o cheiro da mamãe. Então, muitas pessoas chegam assim, Isa, vamos já usar uma lavanda para acalmar o bebê. Eu falei, ele precisa do aroma da mamãe primeiro, né?
Uhum, Então, eu costumo normalmente, isso é uma coisa muito pessoal, é uma forma minha de uhum, trabalhar com a aromaterapia. Muitas vezes o meu foco em um primeiro momento, é com a mamãe, sabe, Paty? uhum. E também pensando sempre assim, a mamãe está produzindo leite, então usar óleos essenciais que não mexam com o que ela está produzindo, Certo. né? Então tem esses cuidados, Sim. é uma sutileza, né? Só que o foco muito é elas, porque ó, elas passam uma gestação, você que lida com elas, você sabe, idealizando um nascimento, um parto, né? E Sim. elas não conhecem aquele bebê físico, assim, de olhar ainda. E aí depois vem esse desafio, meu Deus, eu não sei nada do desenvolvimento do bebê, não busquei, bate aquela ansiedade. Como que faz? Segura assim, segura assado. Então eu falo, ó, calma, vamos acalmar ela, que aí o leite desce, que aí o bebê também sente essa. E ele precisa muito do sistema dela para conseguir se integrar, né? Uhum. Então, eu Sim. gosto muito de ajudar as mamães com a Que aromaterapia no legal. início, Aham. né? Tá. E quando passa, assim, os 3 meses, mais ou Hum. menos, aí eu fico eu me sinto um pouco mais liberada para trabalhar. Às vezes algumas questões respiratórias, às vezes alguma coliquinha e que o bebê ainda não melhorou, porque como nós Uhum. temos nossas mãos, a gente Uhum. primeiro ajuda os papais. Eu primeiro ajudo o papai, ó, para coliquinha é mão, posicionamento, a gente ajuda com a osteopatia e no terceiro momento eu entro com a aromaterapia, né? Então a gente Uhum. pode ajudar eles, mas sempre assim, com o mínimo sendo mais, Sim. sabe? Começa com uma sutileza, porque o primeiro ano é muito importante, eles estão desenvolvendo muitas questões ainda da parte física para poder lidar Uhum. com a própria química dos óleos essenciais, Uhum. né? E de E com as fato, dessa criancinhas forma, a gente, maiores? com as criancinhas maiores, aí são que mais as mamães procuram. Essa Aham. parte respiratória, ai, vai na escolinha, então eu tenho, ai. E muitas crianças sofreram, sabe o que aconteceu muito, que a gente recebo muito, assim, ó, essas crianças da pós-pandemia, que elas, tipo, nasceram ali, e elas não tiveram contato com muitas pessoas. Então, a Uhum. microbiota delas perdeu assim aquele espaço de troca. Então, eles entram na escola e eles ficam doentes. Aí tem que parar de ir para Uhum. a escola. Aí põe na Uhum. escola, fica doente de novo. Mas não fica pouco Sim. doente, fica Fica muito doente, muito. assim. Aham. Muito. Fica com o pulmãozinho carregado, fica com tosse que não vai embora, tosse a noite inteira. Essas são as crianças que aí normalmente chegam ali entre 3 anos até uns 4 aninhos. A gente está trabalhando bastante parte Legal. respiratória, dando aquela ajudadinha na imunidade, mas eles ainda estão formando a Tá. imunidade, mas o olhinho vem aqui e ajuda, né? Ajuda a ter uma noitinha mais bem dormida, ajuda a aliviar a tosse. E tem muito da parte emocional, Isso que como eu ia sempre. perguntar. É, Ajuda bastante. ajuda muito, porque é aquele bebê, aquela criança que recebe um irmãozinho. Hoje eu deixei um blend pronto para isso. Uhum. Chegou a família, né? Eu adoro, eu adoro. Uhum. O horário era para bebê de 5 meses, mas chegou ela, a mãe, o pai e a irmã de 2 anos. Então a sala fica cheia, né? Aham. E aí a mamãe estava falando que a de 2 anos ela tá passando por aquele processo de adaptação de ter uma irmãzinha na casa, antes era só ela, É né? muito E aí eu só importante, né, Isa, ouvindo, nesse momento ter esse olhar para a não família, essa é? terapia que integra Então mesmo só, você todo acha o que a gente sistema. atende um nenê? Você não Sim. atende um nenê, você atende um É um sistema. Você falou tudo. Você sistema. não atende um Aham. bebê, você atende o sistema. Se eu ficar focada só na nenê, procurando, né, aquilo só nela, meu E trabalho tem grande chance de não dar certo, é isso. né? É Tem isso. grande chance de não dar certo. Então eu falei, calma, vamos pensar em algo assim que vamos pôr os olhinhos para ajudar ela nessa conexão com esse novo momento e trazer esse respirinho para ela, né? Aí já E uma fiz coisa que ali um você vê, eu não sei se você blendzinho. percebe, até o fato da mamãe
ter esse contato com a criança que está cuidando dela. Nossa, foi ele levar o meu irmão, mas teve um momento para mim, ela deu um olho para mim, então eu tenho um olhar, Isso. tem aquela psicologia também, que isso é muito importante para a criança um pouquinho mais velha, que ela vai se sentir acolhida, cuidada, tratada também com o espaço dela dentro de um ambiente terapêutico. Eu acho que tudo isso faz muita diferença, você não percebe isso também? Paz. É tudo isso que você está dando para aquela família, né? Sem Uhum. julgar aquela neném. Ai, ela é mimada, ela tem que aceitar que a neném. Meu Deus do céu. Quando que a gente É. vai aprender a acolher as nossas, que sejam as nossas fraquezas e as nossas fortalezas? A gente tem que lidar com isso com o mesmo carinho. Não é só Uhum. comemorar quando a criança faz algo bonitinho, né? E criticar ela porque ela tá chorando, porque ela queria a mamãe e a mamãe agora tá com uma neném no peito, né? Uhum. Então, a mãe passa por dificuldade, essa mãe que já tá, escolhe ter o segundo filho, com certeza. E aí a gente, já que você tá ali, né, A no meio, maternidade, eles chegaram ela é até. uma grande escola, né? Ela é uma grande escola para Nossa, nós todos os dias, né, Isa? Todos os nós dias. somos muito guerreiras, né? As mães hoje, se você pensar na cobrança que a mulher tem hoje, a gente está aqui, porque a gente gosta de trabalhar. Você vai falar, você vai parar de trabalhar, é quase que tira uma parte sua, porque você estudou, se dedicou, você trabalhou, mas aí você quer ser mãe, né? Então aí fica aquela coisa doida que a gente vive. Graças a Deus tem aromaterapia aí para nós, né? Então, É, mas é muito então eu importante sim fiz. encontrar esse equilíbrio de poder dedicar, porque de alguma forma também aqui no nosso trabalho é onde a gente realiza as nossas potências, nossas criatividades de uma forma mais livre, para expressar a Isabela, a Patrícia, dentro daquilo que. Porque o nosso trabalho como profissionais da saúde, eu sempre vejo nós como, se nós não formos o nosso próprio laboratório, se nós não passarmos pelas vivências daquilo que nós aplicamos, estivermos realmente alinhados, é impossível você alinhar alguém. É impossível você estar descoordenada com seus filhos, na sua casa ou na sua profissão e querer cuidar de alguém. Isso para todos os profissionais. Eu vejo É assim. isso, acho que hoje está ficando cada vez mais claro, né, Cada Paty? vez Antes mais tinha aquela frase, claro. faço o que eu falo, mas não faço o que eu. Isso não existe. Não existe. E Você vai cada falar vez mais. pro outro. Como é que se cobra do outro algo que você vira as costas e você mesmo? Meu Deus, não tem. É, Eu acho que nós, graças a Deus, nós entramos nessa era da coerência. Lógico, o mundo aí fora, vamos dizer assim, o mundo parece que está doido, né? Mas eu acho que essa doideira está fazendo parte do movimento, porque tem sem muita dúvida. gente. Nós conversamos muito sobre isso, né? Tem E, muita gente se movimentando. As sem dúvida. crianças, você fala uma coisa, elas entendem com uma clareza, então elas estão vindo com mais clareza. Então, E nós temos eu muito faço de mais possibilidades também, né, do que antigamente. muito Tipo mais. assim, a gente tem muito mais Você vê, alternativas desse a mamãe entra autoconhecimento, desse ali que trabalho. ela buscou osteopatia, mas ela já é, quer dizer, ela entra ali, ela tá buscando a osteopatia, mas ela sai com um blend de óleos essenciais, né? Então, assim, nós terapeutas estamos buscando também, dentro das terapias integrativas, os recursos que a gente pode usar para nós, para que a gente possa Uhum, viver nosso dia a dia, mas que uhum, também a gente possa integrar na vida das pessoas, né? sim. E eu vejo que hoje, graças a Deus, as terapias integrativas estão sendo mais, elas são mais reconhecidas hoje, o SUS está aí, né? Reconhecendo as práticas, praticamente quase todas elas, né? Acupuntura, terapias energéticas, o Reiki, né? Ele está dentro de atendimentos ao público. Lógico que não E está para várias todo terapias mundo aí. quânticas que nós E temos várias hoje aí, né? terapias quânticas. Então, Paty, isso não é maravilhoso, Exatamente. né? E Daí a aí gente a gente sai vai desse, aprender. desse físico apenas, né? A gente, quando Pois começa é, a compreender que a gente é um ser físico, um ser mental, um ser emocional, um ser espiritual, dentro desse lugar, onde ela vai ali, às vezes, para trabalhar o corpo dela. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: Nossa, mas eu vim trabalhar meu corpo, parece que eu trabalhei até minha alma. Isso é legal, ai, eu que ouço bonito. muito isso. Mas na É, verdade é isso, porque o corpo é a fala da alma, né? Ele é a fala
aquilo que você está trazendo da sua essência. E se às vezes, eu gosto muito de uma frase, uma meditação do Sadhguru, essa eu vi há pouco tempo Hum, atrás, que é da Kriya Yoga, e ele hum, fala que ele traz muito para as pessoas um equilíbrio dentro de uma meditação, assim, ó, eu não sou o corpo, nem mesmo sou a mente. Eu não sou o corpo, nem mesmo sou a mente. Porque no mais profundo é aqui. E quando ela é aquilo que você falou no início, quando ela consegue ter um espaço e perceber que ela não é aquela dor e também que ela não é aquela mente, ela consegue se conectar, ela consegue sair daquela dor e perceber também que ela não era aquela mente e ela começa a se conectar com algo muito além disso. E aí eu falo que ela vai se encontra com a alma, com o eu superior, com o coração dela. Então aquele eu acho que essa que ela terapia já sabe o que ela é, né? é É aquilo que ela fala, eu sou isso, né? exatamente. Parece E, assim. então eu não sei se você Pode percebe isso, mas eu vejo falar. esse mundo novo, Isa, esse novo momento dessas terapias integrativas trazendo exatamente isso, sabe? A pessoa que ela não é só um físico. É aí que eu acho que é o grande valor, é o grande real dessa nova era, das pessoas começarem a perceber que elas são essas outras facetas, esses outros corpos, e como isso está integrado. Isso, E, como, assim, ó, conta um né? pouquinho pra gente, que a gente ainda tem um restinho aqui. Fala um pouquinho. Eu gosto muito de trazer sempre pro lado biológico. Eu falo Uhum. muito desse lado também, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que une muito a mente, o espírito, o corpo, o sistema nervoso autônomo. Que eu falo que ele é o nosso espírito interno, o nosso governador, sábio governador. Então explica um pouquinho Eu desse não- sistema e como que isso pode ser regulado através da aromaterapia, de uma meditação, da própria osteopatia. Você pode falar brevemente dele aqui pra gente? Esse é o sistema que a gente, quando entra ali na osteopatia e quando a gente começa, quando a gente chega nesses estudos, né? E recentemente a gente buscou mais profundamente isso. Eu tinha já estava assim, um dia a gente vai fazer esse curso, um dia eu vou fazer esse curso, né? Do nosso querido Paulo. Mas é isso aí que você falou, é como o nosso sistema nervoso neurovegetativo, né? São nossas respostas de adaptação ao mundo, né? Você recebe um estímulo, você responde com outro estímulo. Então, como que está esse seu sistema que está sempre recebendo informações, gerenciando elas, absorvendo, eliminando, e ele vai gerar respostas ao mundo, né? Algumas pessoas estão o quê? Super reativas. Isso nós estamos falando do sistema nervoso autônomo, né, gente? Tem aquela pessoa fala assim, nossa, eu sou muito agitada. Aí eu digo, será que é você ou o teu sistema que está muito agitado? Ah, eu sou uma pessoa down, não gosto de fazer nada. Será que é você ou é seu sistema que está aqui? Uhum. Mas existe isso? Sim, existe isso, seu sistema, né? Nós temos E dois não é sistemas, exatamente né? Um esse sistema que sistema é que, de a luta hora que e a fuga gente. e um que. Isso, a hora que a gente acorda, ele nos prepara para fazer as coisas, e depois das 6 da tarde ele começa a nos preparar para recuperação, para ter um bom sono, o sistema quer isso, mas nem sempre a gente ajuda Ele tem ele a ter o condições, que né? ele precisa. Ele tem condições, nosso sistema tem condições de levar a gente para um sono bom, mas o que nós estamos fazendo e que está desregulando esse sistema, né? Então, a gente precisa, de fato, e a pessoa, é isso que eu falei, ela fala, eu sou muito agitada, eu sou assim. Então, ela se personifica com aquela característica do sistema dela, né? De fato, a gente sabe que quando a gente começa a colocar a osteopatia, o que a gente quer? Ajudar esse sistema, tirar às vezes ele de lá assim, para depois ele tentar se equilibrar, para não ficar lá de novo, né? E Exatamente. a aromaterapia faz isso também, Patrícia, porque na hora que ela entra lá, ou por via inalatória, ou por via tópica, essa química ela vai permear através da sua corrente sanguínea tecidos, órgãos, vai chegar nos seus sistemas. Existem receptores que têm a capacidade de, como chave e fechadura, se conectar com essa química e desencadear, aí atuar em neurotransmissores, né? Uhum. Então, Uhum. não é só um cheirinho, né? Lógico que às vezes você É, eu sempre cheira, falo isso, tem uma você lembra atividade daquele bolo da neuroquímica vovó, acontecendo ali. mas tem uma neuroquímica importante acontecendo, né? E que ajuda ali.
dá aquela descida e a pessoa consegue usar mais o córtex dela, né? Consegue usar mais aquelas regiões onde a meditação trabalha. Então, você imagina, usa um óleo essencial e uma meditação junto, ó, Uhum. né? Então, você usa um óleo essencial E e quando a faz um gente áudio usa o de óleo, a gente autoconexão. automaticamente vai entrar nessas Você, ondas cerebrais mais é como se baixas. você Então, pegasse esse caminho. Ele ajuda, de fato, ele ajuda, aí você conectado né? com essa respiração também, né? Porque a respiração ela é muito importante para Respiração. trabalhar. Então, exato, o próprio óleo essencial já fala para você respira, né? Porque você vai ter que Aham, inalar, exatamente. você vai ter que inalar o óleo essencial, né? Então a pessoa vai ter que parar para respirar. Então, você nem precisa pedir para ela fazer isso, né? A não ser que ela vá usar uma parte E as tópica, pessoas mas de fato ela sente aquele cheirinho e ela vai e respirar, muitas vezes né? também elas nem sabem como cheirar, né? Eu já até fiz algumas postagens sobre isso, porque as pessoas faziam, ou punha, passava o óleo, beleza, e não faz muito Faz efeito, assim ó. e já foi, né? Não, Passa cheirar óleo e essencial passa é rapidinho. inalar, Você tem que se expirar, inalar, permitir expirar. aquele Exatamente, você tem que momento. se conectar com aquela inalação, com aquela química que realmente entra e permeia todas as suas células. Conecta com isso, né? Sente tudo E isso, que isso faz quando, uma acho que diferença. você já deve ter percebido, eu digo à pessoa, você vai fazer isso um dia, 2 dias, a gente vai acompanhar esse uso. E a pessoa começa a perceber que ela começa a mudar, né? Uhum, Então, por quê? Porque ela vai agregando essa experiência uma a outra e ela vai agregando também um comportamental junto, um emocional uhum, junto, um cognitivo junto. Ela fala, meu, esse óleo mudou a minha vida. Então, assim, uhum. mudou sua E é vida, não muito é? Que interessante quando você vai ele trouxe mudando esse os olhos também sistema. para ela e ela vai conseguindo perceber que num dado momento, você deve ter muito mais que eu, porque você tem muito mais essa prática. Nossa, eu não tenho paciência. Tá bom, a gente muda o óleo, vamos ver. Nossa, mas o que você fez? Muito legal. É. Como que Que ela às vezes um consegue aroma não. agora? Isso, às vezes um aroma não conecta tanto, mas o outro conecta, né? Por isso que é a individualidade mesmo. Você tem ele ali, você tem informação dele, aí você vai trazer um indivíduo para lidar com ele, né? Então, fechando essa parte do sistema, Paty, ele ajuda. É por isso que eu falo que ele agregou tanto à osteopatia, porque Uhum, é como se ele tivesse esses objetivos paralelos e a gente soma, né? Então, quando a gente está atuando com a osteopatia, a gente sabe que a gente está mexendo nesse sistema nervoso autônomo e os óleos essenciais também colaboram para a gente trazer uma melhor homeostase, vamos dizer assim, desse uhum. sistema, né? Ótimo. E eu tive essa semana uma colega que falou, Isa do céu, como é que é que... Inclusive é esse blend que eu te dei aí. Hum. A gente fez um curso juntas, a Mari. A gente fez o curso juntas, ela fala, Isa, tem um negócio que eu não consigo explicar, porque ele me ajuda, eu entendo os benefícios dele, mas toda vez que eu inalo, parece que eu lembro, eu tenho aquela sensação da gente no curso. Então, assim, conectou a sensação boa, tem a emoção. Você vê, ela vê que tem algo muito a mais do que regular esse blend aí que você tem, que eu também dei. Ela acabou gostando tanto, a gente comprou um para ela. E aí eu falei, isso daí trabalha muito esse foco, essa atenção, enfim. Uhum. Mas ela fala, Isa, não só isso é o benefício para mim, mas eu lembro, é como se eu tivesse conectada E com aquele é bem-estar incrível como que a isso gente lembra, teve né? de aprendizado. E É como o incrível. aroma tá lá, a O história aroma tá fica lá. lá, ó, Eu me lembro de um óleo interligada. que eu conhecia uma vez e fui para um evento bem interessante. Era evento de sala das crianças, mas num lugar muito bacana, com pessoas muito agradáveis. E foi um fim de semana muito incrível. E eu nem lembrava que esse óleo fazia parte desse momento. E passei para bastante gente. E sempre eu inalo o óleo, eu lembro daquele. Como o óleo traz memória. Faz assim, ó, faz um print lá. Principalmente se você teve uma experiência sensorial, Aham. né, emocional, e aquilo, o seu límbico foi lá, o seu Ele hipocampo foi registra lá e mesmo. colocou aquela pecinha. Ele registra, porque falam que o hipocampo é o cara que monta o quebra-cabeça da nossa vida. Uhum. Então ele vai lá e põe uma pecinha. Ele Aham. vai lá e põe essa pecinha foi importante para Patrícia, né? Então, olha que coisa linda, como a gente é, cara, a gente é muito perfeito, E aí a não gente é? Eu nunca falo esquece, é muito isso, perfeito. e não esquece, isso eu falo todos os dias.
Desde ser adulto eu falo, cara, você é perfeito. Você tem uma história, você caiu, levantou, você teve um acidente, você ficou com uma sequela, enfim, você teve uma história, mas você é perfeito. Esse bebê que está chegando, cara, nós temos um ser humano que vai se desenvolver. Olha a potência disso. O dia que a humanidade entender que a primeira infância, você está falando da humanidade futura, ela vai ter mais respeito e dignidade, né? Não vai faltar comida para essas crianças, não vai faltar cuidado, amor, acolhimento. Então, assim, a gente está ampliando a consciência, Paty. E Eu tá acho que, subindo a assim, escala, né? estamos Tá indo para subindo. Se eu estamos sei, subindo. se eu estou buscando e você está buscando, e nós estamos aqui agora, e tem algumas pessoas assistindo, e depois outras pessoas vão assistir, eu acho que isso é o nosso papel. E eu fico feliz de poder estar colaborando de alguma Legal, forma Isa. Gostei com esse muito crescimento. do nosso bate-papo aqui. Eu acho que enriqueceu bastante. As pessoas perceberem Ai, mesmo quanto é importante se conectar com esse primeiro tato nosso, é o nosso corpo, né? A coisa mais palpável que nós temos. Mas que atrás desse corpo tem tudo essa exato. história, essa emoção, É, toda essa. acho que o legal é isso aí. Pedir o feedback do pessoal aqui, se você está assistindo depois, né? Deixa aqui para a Paty o feedback. Ah lá, Fê. Ai, Fê, Legal, obrigada, viu? muito bom. E eu espero que essa live sua possa chegar a muitas pessoas e quem assistiu, deixa aqui uma mensaginha pra gente, para a Paty continuar nesse embalo, né, Paty? De Legal. trazer É pessoas por isso aqui. Eu que vou continuar cada vez eu assistindo quero. também. Legal, muito obrigada. Cada vez eu penso, sabe, Isa, de trazer pessoas que realmente nos ajudam, nos apoiam com esse alinhamento do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. E profissionais como você que eu vejo que realmente olha para esse todo e está aí sempre trazendo o melhor dentro, primeiro com você mesmo, tentando ser uma pessoa melhor, estar uma pessoa melhor, Ah, fazer o melhor para você, para é, sua eu, família e eu vou me realmente sentir uma pessoa melhor depois da nossa live. Eu sabia que era uma oportunidade. Aprendo muito com você, minha eu amiga. também com você, querida. Muita gratidão mesmo, gente. Um beijo para Foi vocês. um prazer. E se vocês Até a tiverem alguma, próxima. eu vou falar para isso também se alguém que assistir agora ou depois tiver alguma questão, alguma Eu estou à pergunta. disposição, com Isso, certeza. tá Com bom? relação à osteopatia, à aromaterapia, Legal. nós estamos à disposição. Arre, Ah, Rê, um beijo. Pessoal, um beijo para vocês e até adorei. mais. Também, querida. Obrigadão mesmo. Beijão. Boa noite. Boa noite. Desligar aqui. Salve. Tchau.